Boa tarde. Hoje são 14 de julho de 2020 e vamos ter um bate-papo com a minha ex-aluna Beatriz Freitas. Quero agradecer a todos que estão presentes nessa live. Vai ser um bate-papo sobre essa importância do ato da escrita. Olá, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo direitinho? Sim, perfeitamente. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Bom, para quem está chegando, a Beatriz Freitas foi minha aluna, né, no Colégio Venina, em Nova Iguaçu. Uma aluna muito carinhosa, uma aluna sempre presente, participativa. E hoje nós vamos fazer esse bate-papo com ela. Vamos lá, Bia. Vou chamar de Bia para ficar mais prática, né, Bia? Porque a gente chamava isso mesmo na sala de aula. Bia, bom, para você, qual a importância do ato da escrita na sua vida? A escrita, professora. Olá, pessoal do Facebook, boa tarde. Muito boa. Então, professora, a escrita, ela tem uma suma importância na vida do ser humano. Com ela interpretamos, falamos das nossas opiniões. A escrita, ela nos influencia a descobrir novos horizontes, pois a fala, a liberdade de expressão, ela é tudo. E tudo influencia a que ela fique cada vez mais com dinamismo, pois quem escreve, quem lê, viaja. Gente, a Beatriz Freitas, que a nossa Bia aqui, é um exemplo de menina. Lembra daquela época em que você era estudante? Se eu não me engano, foi a turma do nono ano, em 2012 900... para 2013. Foi nono ano, Bia? Aquela turma era Sim, nono ano, 900... foi nono? Mas eu cheguei até aula contigo, professora, no oitavo ano, sétima série, que era conto, crônicas Sim, também. Aí depois sim, entrou a professora. sim. É porque naquela época, o que estava acontecendo? Havia, às vezes, troca de professores por conta da carga horária. Mas eu lembro muito bem que no nono ano eu fui a professora da turma de vocês. Acho que no oitavo, se eu não me engano, eu acho que eu tive que trocar, né? Foi algo assim, eu não me recordo muito bem, porque são muitas turmas, né, Beatriz? Mas o importante aqui é o seguinte: você sempre apresentou trabalhos maravilhosos, sempre foi participativa. Aquele trabalho do jogo da vírgula, que tinha várias equipes, você se posicionou muito bem. Eu lembro como hoje, né, várias equipes. Assim, aquela turma, vários alunos eram bons. Eu não tenho o que reclamar, né? E também, naquele momento de um trabalho, eu não sei quem filmou, mas eu acho que foi, não sei se foi no celular, que naquela época quase eram poucos os alunos que tinham celular. Acho que até eu nem lembro se eu tinha celular, em 2012 para 2013. Um aluno filmou aquele trabalho em que você apresentou lá na frente, falando o que você queria ser no seu futuro, né? Como estudante de lá para cá, o que você tem de importante a falar aqui para o pessoal, né, que está nos assistindo? Essa questão da importância do estudo, como você acabou de falar, da leitura, da interpretação. Fala assim de um modo geral do estudo e fala também essa questão que você fala em relação à escrita. Então, eu sinto-me lisonjeada em poder falar do Colégio Venina. Eu ingressei nos meus estudos em 2010, no sexto ano, e eu tive excelentes professoras e cada conteúdo eu me recordo como se fosse ontem. Se eu pegar uma prova, eu faço. E qual é a pergunta mesmo, professora? Então, A aí, no pergunta. caso, então, de lá para cá, faz esse resumo de você foi minha aluna até o nono ano, depois do ensino médio eu não fui sua professora, acho que eu mudei de escola.
Em 2014, eu fui para outra escola em Nova Iguaçu, que é o Martins Pena. Então, eu não tive esse Sim. contato do ensino médio, né? Eu quero saber, de lá para cá, quero que você fale da importância do estudo na sua vida, quais são os seus objetivos, né? O que que você aprendeu lá, o que que você carrega de lá, para você agora falar aqui com os seus amigos, com os seus familiares, com o pessoal que está assistindo. Então, em 2010 eu ingressei no Venina e a minha professora de língua portuguesa foi Marielza. Logo após, eu tive de professora Daniele Gonçalves, a nossa linda Sim, a Cristiane Dani. Queiroz, que é o Bernardo. Obrigada. Logo após a professora, nada. Logo após a professora Raquel Bernardo, tive aula com Sim, a sim. professora Adriana Maia, de produção textual. Tive aula também com a professora Márcia Botelho, no Sim, terceiro ano. E no maravilhosa. segundo ano também, fecha. Cada conteúdo foi. Ela é um você me des... portal, mas como é que eu posso explicar que a escola é um portal? Ela forma, informa e transforma pessoas em cidadãos úteis na sociedade. E isso faz com que o meu reconhecimento, respeito e admiração por cada um do Venina aumenta. Eu cheguei a cursar letras um período na Estácio, que eu passei Linda. no Enem, que eu passei no Enem, eu cheguei a cursar, mas eu tive uns probleminhas, aí eu tive que me ausentar, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou voltar. E na faculdade, eu me lembro como se fosse ontem, quando eu fiz a prova de aspectos antropológicos e sociológicos da educação, com o professor Uhum. Jorge França Mota. Eu gabaritei a AV1 dele, tirei 10. Na AV2, quando Não, ele você. me Bia, eu vou até te pausar agora. Você sempre é, foi uma excelente aluna. Nós professores, eu fico assim muito feliz de ter alunas como você. O pessoal que está aqui assistindo, muitas vezes não te conhece, por quê? A grande maioria aqui que está assistindo é do Martins Pena. Eu tenho também aqui alguns alunos que te conhecem pelo Facebook, que também são do Martins Pena. Então, assim, você sempre foi uma excelente aluna. Eu não estou falando isso porque a gente está aqui na live, não. Você sabe muito bem, esse tempo todo, desde quando né, eu era do Venina, conversava com o Dani, com Vera de inglês, com Márcia Botelho, lá a equipe maravilhosa. Mônica, oi meninas! Ah lá, o Júnior também foi da nossa época. Manda um beijão aí pro pessoal lá do Venina. Então, assim, você sempre foi, né? E você sempre foi aquela também que tentava ajudar seus amigos, à medida do possível que Sim, você, né, na sala de aula. Então, assim, essa sua energia, esse teu entusiasmo de querer sempre aprender, sempre assim, foi boa em todas as notas. Assim, eu não estou só falando em relação a notas, não, tá, pessoal? Ela foi excelente na apresentação de trabalhos. A gente pegava o caderno dela todo lá organizado. Enfim, a Bia, se eu ficar falando aqui, a gente vai falar aqui até quase meia-noite, né? Se for falar da Bia. Mas assim, para vocês reconhecerem que essa aluna, ela teve um momento difícil, como ela está falando aqui, e ela tirou uma nota excelente na faculdade. Mas isso vai fazer com que ela desista, né, dos objetivos dela nessa jornada, porque, gente, para quem está assistindo aqui agora, quem está aqui estudando, quem está aqui pensando em fazer um Enem, quem aqui trabalha, é difícil você, às vezes, conciliar o seu trabalho com seus estudos, mas não é verdade. impossível. Não é Não, não, impossível. não é. Não é impossível. Bia, Prima, eu vou te fazer. beijo, tá assistindo. Quem? Minha prima, Natália Andrade, um Ah, beijo, manda um amor. beijo para ela.
Obrigada por Sim, estar aí professora. assistindo. Sim, pode falar. Sim, aí na faculdade, quando o professor Jorge ele veio me entregar a V2, eu peguei a prova, aí ele puxando. Aí eu querendo a minha prova e ele puxando. Eu falei assim: ai meu Deus, professor, eu tirei um zerão, né? Aí ele, eu já vou te falar o motivo pelo qual eu estou puxando a prova. Aí eu fiquei com Nossa, eu a pulga ficaria atrás da nervosa. orelha. Aí eu virei e falei, aí ele virou e falou assim: me responde uma coisa. Aonde você estudou? Eu virei e falei assim, no Colégio Estadual Professora Avenina Corrêa Torres, ali em Nova Iguaçu, perto do Extra. Ele, um colégio de 2 andares, altos e baixos? Aí eu virei e falei, sim. Aí ele, e só mais uma outra pergunta, e eu, pode fazer, professor. Aí ele, e quem foi a sua professora do terceiro ano? Que você veio a ingressar letras aqui. Aí eu virei e falei assim, professor, o senhor não vai saber quem é, são tantas. Ih, Aí ele virou e falou assim, eu te peço, por ficou favor, mudo, ficou mudo. Peraí, Bia, só um momentinho. Ficou mudo. Alô? alô? Eu acho que ficou mudo. Deixa eu ver aqui. Não estou te ouvindo. Estou te Tá ouvindo? ouvindo. Ah, agora eu tô ouvindo. Sim, Não, porque ficou mudo. Tá, aí você parou na hora que ele falou assim, qual era a professora do terceiro ano? Você falou, você não vai saber, né? o senhor não vai saber quem é, são tantos mestres neste mundo. Aí ele, mas por favor, eu preciso saber. Aí eu, tá bom. A minha professora do terceiro ano foi a Márcia Botelho. Aí ele virou e falou, sabe o quê? Não é uma que dá aula na FATEC também lá de Quintino? Aí eu virei e falei, sim. Aí ele, pois bem, daqui a uns dias eu estarei lá e eu vou falar que eu dei aula a uma aluna muito bem empenhada e você acabou de gabaritar minha AV2 e você está aprovadíssima, passou com 10 na minha matéria. Aí ele pediu a Ai, o sonho turma, o pessoal viu eu manteiga derretida, como sempre. Eu chorei muito, mas muito orgulho de cada uma de vocês. A gente. gramática, a escrita. E assim, no caso, você, com esse teu carinho, né, com os professores, você sempre teve esse empenho. Lá, a equipe de professores sempre foi. Que lá é uma escola pequena, né? Para quem não sabe, o Venina é uma escola pequena, não é estrutura de CIEP. Então lá, todos os alunos se conheciam. Era como se fosse uma casa, né? Uma grande família, né, Bia? E assim, você Sim, sempre conquistou com esse seu jeitinho. Você nunca teve assim essa timidez. Você sempre, quando você tentava queria saber, né, sobre algum projeto, você participar dos festivais de poesia, de música. sempre. Lembra daquelas danças? Tinha também as danças lá no Penina. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que os meus alunos estão evoluindo, estão nesse crescente estudo, né? E que eu sei que muitos de vocês passam por vários obstáculos. Eu tenho muitos alunos aqui que hoje eu vejo no Facebook, quem eu tenho no Facebook e no Instagram, eu vejo. Muitos casaram, cada um tem a sua profissão. Então, isso eu fico muito feliz de estar presente na vida de vocês, de uma certa forma, né? Porque a vida, né, ela passa por momentos e a gente tem que agradecer esses momentos e guardar dentro do nosso coração. Então, continuando, vou fazer mais uma pergunta para você, tá? Bia, eu sei que você, né, é uma grande aluna, né? Você sempre foi empenhada, mas eu preciso te fazer uma pergunta, tá? Em relação à escrita. Qual é, se você tiver, pode falar a verdade, tem vergonha não. Se, qual é a sua Oi, Carol. dificuldade na hora, qual é a sua dificuldade na hora de você escrever? Me fala assim algo que de repente caiu e voltou?
pergunta. Eu sei que você é uma ótima aluna, mas eu quero saber se por algum momento na sua vida, ou antes, ou depois, ou agora, você tem alguma dificuldade, algum bloqueio na hora de escrever. Assim, nem todo mundo é perfeito. Muitas das vezes eu tenho dificuldade com verbos, assim, para eu poder escrever passado, no futuro. Aí eu fico pensando, aí eu conjugo e escrevo direitinho. Mas os outros, sujeito, predicado, formar oração na frase, eu lembro até hoje, é muito tranquilo. Porque essa questão da regrinha, né, gramatical, realmente é uma questão de prática. Mas o importante é que as suas ideias, elas conseguem fluir. Eu lembro como hoje os seus textos, que eu era professora também de produção textual, a gente fazia projetos na escola de poesias, lá na biblioteca, lembra? Eu esqueci o nome, é Sil, né? O nome dela é Sil, que ficava na biblioteca. Tem a outra menina também. Tem a Quem? Josi Lousada, meninas, E Dona Glória, professor Bertier, a Dona Mônica Cândido. Ai, gente, saudades do Venina. Vou preparar um balde aqui, porque eu já tô quase chorando, minha maquiagem. realmente, assim, eu agradeço muito a Deus de ter iniciado a minha carreira pública no Venina, né? Eu me sinto assim muito feliz, porque antes de eu entrar no Venina, eu trabalhava em escola particular. Então, assim, lá foi um aprendizado enorme e sempre fiquei construindo a minha formação como professora. A gente está sempre construindo, evoluindo, porque assim, eu penso da seguinte forma: eu me formei na UFRJ. Não é por isso que eu me formei lá que eu não tenho que seguir em frente com vários aprendizados. E foi por conta da turma de vocês, de 2012 para 2013, que eu ingressei na psicopedagogia para entender a dificuldade de leitura e escrita dos meus alunos. Então, foi a turma de vocês que me deu aquele olhar de poder levar uma melhor prática em sala de aula. Que assim, quem está aqui pode até falar aqui agora, se quiser. Eu sempre levo para minha sala de aula o quê? Eu levo o conteúdo de língua portuguesa e também levo motivação para os meus alunos, né? Isso assim, a turma de vocês dá para fazer isso, né, Bia? Porque tem muitas turmas que a gente não consegue ter uma conversa aberta, um bate-papo. Eu sempre fui assim, aquela pequenininha que entrava na sala de aula, né, Bia? Todos os alunos maiores do que eu. Então, assim, eu sempre quis ter essa amizade, assim, uma amizade que eu sentia que era verdadeira com meus alunos, tinha um respeito, era uma amizade sincera, porque além de me colocarem ali com dedicação, que eu era professora de vocês, eu tinha esse respeito, esse carinho. Então é isso que eu levo, esse teu sorriso, esse teu jeito, esse teu carinho, tá? Eu fico muito feliz de ter tido, né, uma aluna com você, e eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Passar no Enem, ingressar na faculdade para você conquistar mais os seus sonhos. Olha aí a Sil, mandou um beijinho para você e para mim também, olha. Beijo para ela também, para Sil. Beijo, Sil. E assim, professora, atualmente eu trabalho fora, eu trabalho em salão de beleza e lidar com o público é muito importante, porque a cada dia eu procuro melhorar mais o jeito de falar, de agir. A gente tem que sempre ter jogo de cintura, tratar bem as pessoas. Aí eu simplesmente mergulho lá no meu TBT do Venina e tudo que eu aprendi eu trago para minha vida real. E tudo isso é muito importante. E assim, eu sinto muita saudade da época que eu era aluna. Ah, era muito, muito fofo.
e as aulas, as suas das professoras, sempre com dinamismo, eficácia, data show, slides, jogos, porque o professor, ele tem, além dele passar todo o conteúdo, muitos deles se destacam pelo seu caráter, seu jeito humorado de passar os conteúdos, influencia muito a pessoa a aprender. Não é aquela aula de costume, chegou, leu, decorou. Vocês não, os professores do Venina, não é aniversário de ninguém hoje não, mas todos vocês estão de parabéns. É. Bia, se você pudesse mandar um recado para os amigos, porque nem todo mundo está aqui, né? Porque a gente não tem assim o Facebook de todo mundo. Mas quem sabe daqui a alguns dias, alguns meses, alguém possa assistir essa nossa live. Se você pudesse mandar um recado para os seus amigos, o que você poderia falar? Então, primeiramente, eu agradeço pela amizade de cada um e gratidão é a palavra certa, porque amigos são anjos daqui na Terra. Deus, ele envia pessoas e junto a elas a paciência, o amor. Amigos, eles são presentes divinos. Sem eles, a força de cada um, com a permissão de Deus, não somos nada, porque ninguém nasceu para viver sozinho. Todo mundo precisa de todo mundo. E junto a esse momento, eu gostaria de recitar um poema de Vinícius de Moraes. Ai, que linda! Ele está aqui, Soneto de Fidelidade. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentar ao lado, com olhos que contêm um olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado e, como sempre, singular comigo. Um ser igual a mim, simples e humano, sabendo se mover, comover e a disfarçar-se com o próprio engano. Amigo, um ser que só se vai ao ver o outro nascer, e o espelho de minha alma multiplica. Agradeço a todos vocês, pois amigos são como os nossos membros da família. Todo mundo ajuda todo mundo. Quem é amigo de verdade vai permanecer ao seu lado na hora da dor, na hora da alegria. E sou muito feliz, pois no colégio eu tive excelentes amigos. Uns não falavam comigo, não sei porquê, mas isso hoje em dia acontece em qualquer lugar. fase. Mas é isso, professora. Um beijo voador a todos os meus amigos e amigas, as minhas professoras, diretora, Dona Glória. Nossa, aquela mulher, aprendi tanto com ela, o valor da palavra amar, respeitar, cultivar, valorizar. Dona Glória, ela tem um lugar reservado no coração. Ela é muito simpática, amiga, possui um excelente caráter. E a todos vocês, professores, que tiveram a paciência comigo. E é isso, eu amo. Cada um de vocês tem um lugar aqui, ó, no core, no coração. Você é uma menina muito especial, tá? Eu sempre, quando eu encontro com o pessoal que trabalhou comigo no Venina, a gente sempre conversa, né, dos tempos que a gente trabalhávamos juntos. A gente sempre lembra dos alunos. E você sempre é o destaque lá, nos momentos da conversa. Porque, assim, nós professores, nós temos muitas turmas. E a gente tem que lidar com cada um, com cada dificuldade de cada aluno. Eu estou falando da minha prática, tá? Eu sempre tento verificar a dificuldade de cada aluno. Por quê?
Tem aluno como você que se safa. Você adora escrever, você adora poesia, você sempre foi uma boa aluna, né? Então, assim, e tem alunos que são maravilhosos em matemática. E lá na escrita, ele vai fazer sua escrita, ele vai escrever, mas de repente ele pode ter uma dificuldade. Eu vou contar um segredinho aqui, vou contar bem um resumo, por que eu me tornei de língua portuguesa, tá? O que acontece? No meu ensino fundamental, eu tive professores maravilhosos também. Eu sempre estudei em escola pública, tá? Sempre estudei. E na época, eu tinha muito problema de saúde. E eu sempre fui baixinha, né? Lógico, né? Sempre fui magrinha, né? E aí tinha muito peso na mochila. O que acontecia? Todos os dias tinha que levar aquele peso. Então, eu às vezes deixava em casa alguns livros, porque nem todo dia o professor utilizava, né? Mas tinha uma professora de matemática, que ela era uma professora excelente, boa sim, dava uma ótima aula, só que ela era muito exigente. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, eu fui deixar um livro de matemática em casa, achando que a professora não ia usar de matemática. O que aconteceu? Ela usou o Turma, livro. abram o livro na página tal. Olha, eu respirei fundo, porque ela era uma professora assim, muito exigente, a gente não podia nem soltar uma voz, um respiro, a gente tinha que ficar assim, paralisado na aula dela. E aí, o que aconteceu? Eu cheia de vergonha, sim, eu sou tímida, tá? Eu tô aqui falando com vocês, mas eu sou muito tímida. Levantei, aí eu fui falando assim, perto dela para ninguém ficar ouvindo, né? Você não vai acreditar, Bia. Quando eu fui falar com ela, que eu esqueci o livro, né? Falei do problema da minha coluna, né? Do peso, que eu ainda não tinha, na época, eu não tinha aquela mochila de carrinho, não existia. Existia o carrinho, que você te comprasse separadamente. Minha mãe não podia comprar naquele momento. Fui conversar com ela, mas assim, toda tímida, né? Cheia de medo, né? Ela falou bem Aham. alto. Eu não quero saber por que você esqueceu o seu livro em casa. Menos, eu não lembro se foi 2 pontos ou 3 pontos. Bia, eu chorei muito. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter um bloqueio nas aulas de matemática. Comecei a ter um bloqueio aí eu cheguei em casa chorando muito. A minha mãe teve que arrumar dinheiro prestado, porque naquela época não tinha cartão de crédito, não existia isso não. Você tinha, ou comprava no carnê ou era cheque. Minha mãe não tinha dinheiro. Teve que, sei lá, não sei se ela começou a vender alguma coisa para juntar o dinheiro para comprar esse tal do carrinho, que hoje em dia tem essa mochila, né? E aí, o que aconteceu comigo? Aninha, eu tô falando aqui da nossa aula de matemática. Não posso falar o nome da professora, questão de ética. A Aninha, ela estudou comigo. Então, o que acontece? Eu comecei a me aprofundar mais na língua portuguesa. Assim, olha, eu vou ser sincera com vocês aqui. Eu não era aluna nota 10, não, tá? Eu sempre fui uma aluna esforçada. Por quê? Pelos meus problemas de saúde, eu ficava muito fora da escola, eu perdia muitas aulas. Então, assim, eu tinha que recuperar as aulas perdidas e tinha o quê? Que me esforçar em todo nesse conteúdo. Então, eu não era aluna nota 10, eu era aluna assim, 7, 8,5, 8, 6, assim, era um equilíbrio entre 6 a 8,5, tá? Por esse motivo que eu Sim. passava na minha vida. E aí, o que aconteceu? Gostava muito das aulas, todas as aulas, mas aí na matemática criei esse bloqueio. Bom, meu pai falava assim para mim: o que você vai fazer no ensino médio? Eu falei assim: quero fazer um curso técnico. Aí ele falou assim: por que você não faz professora? Eu não quero ser professora. Por que eu pensava dessa forma? Porque eu não queria passar por aquilo, né? E aí, o que aconteceu? Surgiu a oportunidade e eu passei, aí fui fazer técnico. Só que assim, eu queria fazer um técnico assim, na área de turismo, administração. Só que quando eu passei na prova, eu passei para o Senac. Não sei se vocês conhecem o Senac. O Senac, ele tem curso técnicos, mas naquela época tinha para o ensino médio. E aí eu ingressei
Vocês não vão acreditar. Eu ingressei na contabilidade. Eu falei assim, ué, professora, mas a senhora não... Ah, Realmente, eu estava bloqueada com matemática, mas aí eu quis criar esse desafio, porque eu falei com meu pai, eu não quero ser professora. Eu não sei porque aquilo foi tendo um controle na minha vida que eu não queria ser. E aí cursei a contabilidade, ótima, o estudo foi ótimo, as disciplinas, só que eu sentia que me faltava algo. E aí, na minha formação do ensino médio, eu comecei a pensar na minha vida, eu comecei a refletir. E eu gostava muito de escrever. Então, naquela época, quando eu era do fundamental, que teve aquele bloqueio da matemática, eu tinha o meu diário. Eu adorava escrever. Por quê? Eu tinha minhas amigas do dia a dia, da escola, só que eu era uma menina que eu não ficava muito na rua, tá? Ficar brincando assim na rua. Meus irmãos ficavam, meus primos ficavam na rua. Eu sempre fiquei mais dentro de casa. Né? Eu só ia na rua assim de vez em quando conversar com minhas amigas, então eu sempre escrevia tudo no meu diário. E aí eu né? E focar. comecei a pensar, a refletir e pensei, por que não fazer letras? Que eu adorava as músicas em italiano, e aí eu teria que fazer letras português e italiano para poder entender mais dessa língua. Só que, até então, eu também não queria ser professora. Eu queria cursar letras para aprender esse idioma que era lindo, né, na época. E foi quando eu passei no vestibular. Quando eu passei no vestibular e fiquei encantada em me tornar professora. Então, hoje eu sou muito feliz, né? Vai ter uma live só para contar minha história de como eu me tornei professora. Eu só fiz um resuminho para vocês entenderem a minha paixão pela escrita, pela leitura. E eu sei que a Beatriz, né? Ela também vai contar um pouco, né? Como ela já contou da vida dela de lá para cá. E agora eu quero saber o seguinte, vou te fazer uma pergunta, tá? Se você pudesse escrever uma carta para ser lida daqui a 10 anos, o que você escreveria? Eu escreveria nessa carta é, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que eu tenha sempre a orientação, a educação, todo o conteúdo que eu aprendi, que eu cresça cada vez mais e a minha mente para diversas áreas, eu poder navegar, participar e o que eu puder fazer por mim mesma, eu vou fazer, porque eu sou tipo pipoca na panela, eu não gosto de ficar parada. E uma carta daqui a 10 anos, assim, sem palavras, eu. É isso, pedir a Deus forças e manter essas pessoas maravilhosas que eu conquistei ao longo da minha trajetória, porque dia após dia formamos a nossa história, a nossa identidade, quem somos. E a educação, ela influencia muito em quem somos e em quem vamos continuar sendo daqui no futuro. Sim, sim, Porque, como é que eu posso te explicar? O ensino, ele vai muito além da sala de aula. É o mesmo que quando a pessoa vira e fala: Fulano tá na igreja? É da igreja? Eu simplesmente viro e falo: sim, eu tenho a minha religião, eu vou à igreja, e assim como a igreja ela é de manutenção e de saída, o aluno ele tem que ser sempre, em qualquer lugar que ele estiver, um aluno de manutenção, de recordar várias coisas que ele aprendeu em sua carreira acadêmica, e um aluno de saída, que é fazer o bem sem saber a quem, é respeitar, ajudar o próximo, admitir os seus erros,
escrever bonitinho. É isso. Uma carta que eu. É, eu tô quase chorando aqui, eu não tô conseguindo. Não, assim, eu tô muito Emoção, feliz. gente. Não, é assim, eu tô muito feliz de estar podendo fazer essas lives com vocês. Eu senti no meu coração que eu precisava dar voz às minhas alunas, saber que minhas alunas estão bem, que têm um objetivo, têm um futuro, têm um sonho, e que esse sonho ele não vai ser apagado de jeito nenhum, por mais que os obstáculos apareçam, vocês vão ser sempre vencedoras, porque o melhor de tudo nessa vida é você adquirir os seus conhecimentos e fazer com que eles floresçam na sua vida, tá? Eu sou eternamente feliz, fico satisfeita de você ter participado dessa live, todo esse seu carinho que você transmite, tá? O nosso bate-papo, às vezes, que a gente faz pelo Facebook, pelo WhatsApp, você é uma menina, assim, que tem um coração tremendo, tá? Você vai ter muitas vitórias na sua vida, tá? E assim, Amém. Igual. vamos nos despedir, mandar um beijo para todo mundo, do Venino, do pessoal que está aqui na live. Quero agradecer Beijo pra também. minha amiga André, minha prima Patrícia, meu primo Fábio, com meu priminho Davi que tá no forninho, minhas primas Natália, todo mundo, Carol, minhas amigas do colégio. Ai, eu. Gente, ó, não é colírio, não, ó. Eu choro à toa. Então, uma dica que eu falo para todos vocês: não deixe seus pensamentos fugirem, tá? Anote no papel todas as ideias que surgirem, tá? Nos seus pensamentos, na sua cabeça, enfim, nessa sua trajetória de vida, tá? Eu agradeço imensamente todos vocês e amanhã, novamente, 4 horas da tarde, temos mais uma live com uma ex-aluna, professora Cristiane Queiroz. Um beijo para todos. Até amanhã. Beijão, Bia. Beijo, gente. Muito obrigada por tudo. Gratidão é a palavra certa. Eu agradeço o carinho de cada um e que Deus possa retribuir na vida de cada um de vocês. Que o coração sempre seja agraciado com a paz, luz, a força divina, pois sem Deus não somos nada. Ele nos supre, Sim, é o nosso alicerce, a nossa pilastra, junto com a civilização da nossa casa, que é o berço primordial da educação, e a escola ela vem para nos trazer um conteúdo junto com o que aprendemos em casa. É tudo é tudo conectado, uma sim, interdisciplinaridade, ou seja, sim, a ocasião faz o escritor, em casa, a escola, a sociedade, tudo influencia a pessoa a ser cada dia melhor do que antes. E sim, sim. eu aproveito essa live e quero mandar um beijo a todas as minhas professoras de todas as disciplinas, meus professores, professor Reginaldo, professora Graciela, todo mundo. São tantos. As tias da cozinha, tia Fátima, tia Celina, a diretora adjunta da época, Ana Cláudia Lima. Ai, gente, são muitas pessoas, tia de Jarina, Dona Rosa, todo mundo. Até os tios do portão, eu carrego enorme carinho e respeito. E é isso. A todos vocês, muito Sim. obrigada pela live. E a professora Cristiane, prof, beijo, muito obrigada por essa oportunidade. Eu sempre vou estar aqui tiver outras lives, se ao meu alcance, disponibilidade, eu participo sim. Com essa mesma Sim, boa sim, com certeza. vontade, sempre será. Aqui reina Sim, a boa vontade, sim. sempre. Um beijão, Bia. Fique com Deus. Boa tarde, pessoal. Um abraço. Tchau.